Olá, ouvintes! Meu nome é Carol Messeder. Olá, pessoal. Eu sou o Fabrício. Ei, gente, eu sou a Gabi. E hoje nós estamos aqui com um convidado famoso, popstar. Gente, se você nunca viu um repost dele no seu Instagram... Você tá vivendo errado. Você não tem Instagram. E ele é o Silvio Póvoa. Bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite. 3 anos de Chama Clínica, deve ter sido um dos primeiros convidados que a gente chamou aqui. Não, e eu, com certeza... 3 anos de Chama Clínica, a gente já chamou ele aqui do início lá. No início, e do jeito mais Chama Clínico possível, que a gente chamou hoje de manhã, viu que ele tava aqui em BH e falou, venha. Por favor. Obrigado, bem-vindo, se apresente. Que bom que deu certo. Obrigado pelo convite de vocês. Me sinto muito bem em estar em Minas Gerais. Então, tô feliz e gosto muito de clínica médica também. Então, acho que a gente vai ter um papo muito legal. Muito obrigado mesmo pelo convite. Uma honra. Obrigado. Obrigada. E a gente sempre começa por uma pergunta que eu acho que é clássica, assim, que é entender por que medicina, como que a medicina entrou na sua vida. Você comentou antes que foi o primeiro da família, né? Que não era... Fui. E se eu falar o meu motivo... Tem 2 respostas para isso. Eu tenho a resposta bonita e a resposta real. A resposta bonita que eu dava na época. A gente adora. Ah, não, porque eu acho interessante tudo, a área da saúde é legal, eu gosto de bioquímica, patati patatá. Era essa a resposta que eu dava na época. A resposta real, eu queria competir. Hoje olhando pra mim por trás, era uma vontade de competição. Eu tinha nadado até os 15 anos, federado, e competia, patati patatá. E era muito intenso, assim, minha vida era competição. Eu parei de nadar, e aí eu acho que eu cheguei no 3º colegial e falei, o que eu vou fazer na minha vida? Olhei pra uma colega minha, que ela inclusive fez o FMG, a Rafa, eu sempre falo pra ela, Rafa, eu fiz medicina por causa de você. Eu falei, Rafa, me ensina a estudar? Ela falou, te ensino. Aí eu falei, tá bom. Aí comecei a estudar e eu falei, vou fazer medicina. E eu acho que eu fiz, que eu queria competir hard, assim, porque... Eu não sabia o que era medicina. Não tinha médico na minha família, não conhecia ninguém que era médico. Tinha entrado no hospital uma vez na minha vida, 2 para nascer e porque eu tive cólica nefrética na infância. Então eu não sabia a realidade de um médico, não sabia como é que era a vida do médico. Mas eu tive uma sorte muito grande que eu adorei. Assim, pô, eu gosto demais de medicina. Assim, eu acho muito legal. Eu pego pra ler artigo nas férias, viajando, tipo, no trem, do lado da minha esposa, eu falo, velho, não é possível você fazendo isso agora. E eu gosto, assim. Mas sabe aquela história de, nossa, eu sempre quis ser médico, a medicina que me escolheu, pô, sou o contrário disso, assim. Não sou essa pessoa, assim. O esporte escolheu a medicina por você. Provavelmente. Eu tive esse discurso já, que eu gostava de entender a fisiologia da coisa e tudo. Mas eu acho que eu queria competir mesmo, assim. E acho que a medicina me entregou isso num primeiro momento, então foi legal. Eu poderia ter tido o azar de não ter gostado, de estar frustrado, assim. Mas eu realmente gosto do que eu faço. Eu acho que isso é uma sorte no mundo que a gente tem hoje, né? Você sabe que, Silvio, muitos médicos, eu acho que tem essa visão da competição, principalmente por conta do vestibular. Quando a gente começa lá no vestibular, fazer provas, é tanta competição mesmo que você... É quase que brio mesmo, mexe com o brio da pessoa fazer assim, não, eu tenho que fazer esse negócio porque agora eu tenho que passar. Às vezes a pessoa não tem convicção do que vai fazer, mas então eu vou insistir nisso daqui, eu vou insistir porque eu tenho que passar nesse troço, agora virou questão de honra, tem um fulano de tal passou, eu quero passar também. Então, a gente é um bichinho de ego, né? Médico é cheio de ego, é uma coisa a gente tem que ficar cuidando o tempo todo pra gente não passar uma coisa, então... E acho é um ambiente nisso, que estimula, né? Desde a faculdade ali, já tem um estímulo à competição, ao ego. Então... Sim. Então, acho que foi um pouco disso, assim. E hoje, obviamente, eu não gosto de competir na medicina. Eu penso diferente sobre a medicina. Eu acredito muito numa coisa que um amigo meu que chama Rubem, que ele fala que quando você cresce a sua área, todo mundo cresce junto. E aí, se você crescer um ambiente, vai ter mercado para todo mundo, as pessoas estão subtratadas hoje, né? Se a gente for ver medicina de forma geral. Então. Interessante você falar isso, assim, que... E olha as coincidências. Eu escutei isso de um médico de Uberlândia, que é o Dr. Paulo, que é da cardíaca lá de Uberlândia. Pô, meu amigo. Da robótica, né? Uhum. Ele operou... Eu conheci o serviço lá do MC há um mês atrás, que eu fui lá conhecer o serviço, porque começou a operar no Vila, robótica aqui no Vila. E ele é da Oncoclínicas, né? Então ele tá... E aí ele falou, ele tá, tipo, super difundindo a robótica no Brasil, né? Ele é a maior casuística dele, né?
Aí ele falou exatamente isso. Ele falou assim, olha, eu quero hoje, quanto mais pessoas operarem, melhor. Eu quero que todo mundo saiba a técnica. Sim. Se eu precisar ir pro Brasil, ele está fazendo isso, praticamente indo pro Brasil inteiro, ensinar, e vai fazer curso, o projeto dele de robótica é enorme, justamente para isso, assim, interessante se falar. Quanto maior for a especialidade, a nossa área, mais a gente ganha. Melhor vai ser pra gente, né? Sempre então, vai ter espaço, né? É muito legal, muito legal. Tem um dado, esse dado é mundial. Ano passado eu estava no Europeu de Cardiologia e estava vendo a diretriz europeia de hipertensão. 50% das pessoas têm hipertensão, então você já tem um mercado. Só 50% tem diagnóstico. Então você tem 50% das pessoas que mereciam tratamento não estão sendo tratadas. Dos 50% que está tratado, só 50% está adequadamente tratado. Então, assim, a gente tem ainda uma possibilidade de muita gente em uma doença só de ser contemplado pela medicina com intervenções, convenhamos, que são simples. Então, existe um espaço. Talvez a nossa disfunção na medicina é a incapacidade de gerar awareness. A gente peca muito nisso. Rede social é um pouco, acho que, importante para gerar esse awareness, mas talvez a gente deveria melhorar nesse cenário, né? Porque a gente não tá falando de tratamento com imunossupressor hardcore aqui. Uma raropatia, né? Não é. O arroz e feijão, né? As coisas simples são subtratadas ainda. Então, assim, existe espaço. Sem falar que um paciente que infartava na década de 50, ele recebia heparina, morfina e fica deitado aí. Era isso. Hoje, um paciente que infarta tem um emergencista que atende esse cara, tem o médico da UC que toca esse cara, tem o hemodinamicista que toca esse cara. Se tiver insuficiência cardíaca, vai ter um especialista em C. Pode ser que tenha que colocar um CDI, um ressincronizador, então vai ter um arritmologista, vai ter o clínico que vai tocar no consultório, provavelmente vai ter alguma disfunção endócrina que vai ter que chamar o endocrinologista. Então, o mesmo paciente, ele está gerando muito mais demanda, e não é demanda inventada. Sim, são coisas que reduzem desfecho para ele, né? Então, o desenvolvimento tecnológico da medicina vai abrir mercado. Eu sou um otimista com a medicina de forma geral, assim. Eu boto fé nela em que se a gente souber fazer as coisas direito, a chance de dar bom é alta. É assim. Contra esse discurso, né, que a medicina tá ficando saturada. Porque a gente escuta muito esse discurso, né, extremista, alarmista, de que tá tendo muito médico e isso tá saturando o mercado. Tudo que me falar de medicina tava errado, velho. Assim, tudo. Faz isso não, esse mercado é ruim. Eu falei, mentira, não é. Aí eu falei, vou fazer. Pô, pra mim, médio eu ganhava bem, sabe? Então eu falei, cara, qualquer coisa já tá bom. Faz clínica não. Clínica depois não tem procedimento. Ok, legal, mas assim... Aí depois, faz card? Não, tem card demais. Você balança uma árvore, cai 5 card. É verdade, mas assim, não tá contemplando. As pessoas não tem coisa. Tá caindo, mas não tá acontecendo nada. Não, você tem que fazer um exame depois. Se você não fizer um exame depois, aí você não tem o mercado, o convênio vai fazer. E, cara, foi assim, eu acho que... Mas eu acho que tem a ver também com a sua forma de encarar e de se posicionar, sabe? Isso. A gente vê isso, assim, pelo menos na rede social, e a nossa impressão é que o que você passa e o seu compromisso com a medicina de verdade, com se atualizar e a sua realização do que você falou aqui, que você se encontrou realmente e é feliz fazendo o que você faz. Porque só sendo feliz que você vai querer ler um artigo lá no trem, viajando com sua esposa. Então, eu acho que isso também é um ponto em comum, assim, entre a gente. Nós somos defensores demais da medicina. Minha irmã, quando foi fazer, a gente estava falando disso no episódio. Tem muita gente que chega e fala assim, não faz medicina, não mexe com isso não, o negócio agora é outro. Pelo contrário, eu acho que tem que fazer, porque eu me vejo feliz, eu não me vejo fazendo outra coisa. Mas muito dessa realização vem do compromisso, da forma com que a gente faz também, eu acho. Sim. E aí você vai encontrar mercado em qualquer área, eu acho. Dá pra você fazer tudo na medicina. Exatamente. Né? Dá pra você mexer com o computador o tempo todo ou mexer com gente o tempo todo, né? Isso. Você tem 2 extremos pra tudo. Dá pra você fazer só quase conta. É um mercado muito aberto, eu acho, medicina, assim. Então, eu sou um otimista. Se alguém tá ouvindo a gente aqui falando, medicina tá ruim, melhor, você pode acreditar nisso também, mas assim, eu boto fé. Na faculdade, a gente escuta muito. A gente tem contato com muitos profissionais, né, que são realizados e os que não são realizados. E eu tive a sorte, assim, da minha irmã, era a minha maior inspiração na medicina, ela é. Então, às vezes a gente encontrava um professor que tava frustrado, nossa, não faz medicina, se eu pudesse voltar atrás eu não faria. E eu ficava, gente... Por quê? Que isso? Eu tenho exemplo em casa, eu vejo, não é mentira. Tô vendo que ama e que acorda e que tá motivado, que quer fazer mais. Você tem que fazer por isso, senão escolhe outro curso, sabe? A gente tem uma vida só pra decidir apenas aquilo, né?
E é muito triste a pessoa frustrada, né? Que fica passando frustração pros outros, né? Pô, deixa eu transbordar, eu também tristeza pros outros. Deixa eu contaminar todo mundo aqui. Não basta sofrer sozinho. Não basta meu copinho tá cheio de tristeza, né? Eu vou preencher os outros. Eu diria poeta. Mas hoje em dia é fácil, né? Assim, eu acho que a rede social também tem as coisas boas e as ruins, né? Então a pessoa... Ela consegue disseminar isso também, né? Assim, as mazelas também. A pessoa tá frustrada e vai disseminando a frustração, né? Então, e por isso que é muito legal, assim. Eu acho que eu sou... Eu era, vou falar eu era, agora olha só, depois de 3 anos, avesso à rede social. Ele não tinha. Não tinha Instagram. Ainda não tem. Ele é o rosto por trás do Eu sou o Chama Clínica. Sou assim, né? Um deles. O que me levou para a rede social, o argumento da Carol que me levou para a rede social, falar, olha, tá todo mundo fazendo. Se a gente não concorda, a gente tem que fazer alguma coisa. E eu acho que e aí a gente abre o seu Instagram, e eu acho que ele é uma das nossas inspirações, e a gente pode... A gente tá muito feliz de te receber também por isso, assim, eu acho que tem várias coisas... Porque quando a gente começou, a gente falava assim, olha, a gente tem que fazer igual esse gente, seu Instagram às vezes é motivo de briga familiar. Não, é verdade. Olha, eu vou revelar que eu te odeio. Eu te amo, mas eu te odeio. Gente, eu abro. Eu falo assim, meu Deus, eu queria ter tido essa ideia. Não, eu fico no pé dela. Então, às vezes, eles estão, não, hoje foi corrida, pipipi, eu falo assim, aposto que o Silvio também é corrida. E ele tá lá. Aí ela pega e fala, tá vendo isso aqui, Caroline? Ele só escreveu, Caroline, você consegue fazer isso. Eu falo, mas eu não tenho essa mente brilhante. Não, é impressionante, assim. E é essa sensação que a gente tem. Primeiro, assim, que é técnico, a gente que sabe. Não, e é o jeito que faz, é legal demais. É técnico, e você fala, né? Você tem umas ideias, que são várias. Mas comparação. Que a gente olha e fala assim, não é possível. Conta seu segredo aí pra gente. Eu deveria ter pensado nisso. Como que eu não pensei? Velho. Não sei por que vem. É muito legal. Criativo, porque você é muito criativo na rede social. Mais ou menos, assim. Não era a pessoa mais criativa do... Era criativinho, mas não era uma... essa é uma pessoa criativa, sabe? A principal característica dele é criativo. Não era. Mas eu uso pequenos momentos de ócio e eu penso em várias coisas o dia inteiro. Às vezes eu somo as coisas que eu pensei e escrevo, né? Aí dá pra sair alguma coisa. E sabe o que é legal? Pelo menos as últimas agora que eu tenho acompanhado, assim, é a minha sensação, tá? Você pega coisas do dia mesmo, do paciente que você viu no consultório. Sim. É a minha sensação. E eu queria até que você confirmasse, ou não, né? Coisas do paciente no consultório, de umas verdades aí da vida, e fala assim, não, vou falar sobre isso. Sim. É justamente isso. Um dos posts meus que mais me deram seguidores na história, assim, foi que eu comecei... Eu tava atendendo pronto-socorro, aí eu falei, cara, tá chegando influenza pra caramba. Ninguém tá falando de influenza. Vou trocar uma ideia sobre influenza aqui. Aí, vamos falar sobre influenza. Fundo preto, escrito em branco. Foi esse o post. Deu, tipo assim, 20 mil likes e compartilhamento a rodo. Na época, o Instagram entregava pra todo mundo. Hoje ele é mais cruel com a gente. É verdade. Ganhar um seguidor é um remado. Mas ele entregava e foi. Assim, cara, não tinha nada demais no post. Só que eu vi que existia uma demanda pra isso. Se eu fizer o mesmo post hoje, não tem essa demanda tão alta. Então, o tanto... Ver a rede social, eu acho que é importante, porque você vê o que as pessoas estão pensando, mesmo que elas estejam pensando errado, você consegue... A capacidade de argumentação contra o errado é tão importante quanto falar o certo. Sim. E o que você atende todos os dias. Quando você vê o seu paciente perguntar várias vezes sobre ômega 3, o ômega 3 está na boca das pessoas. Assim, você precisa ter alguma coisa falando sobre isso. Mas não serve para quase nada, concordo. Mas você precisa dar o substrato de onde não serve para quase nada. A gente erra muito, ao meu ver, em falar, não, isso não é nada não. Não, por que não é nada? Assim, de onde vem? Alguém já olhou isso, não faz sentido por causa daquilo. Aí eu acho que você embasa e tem uma coisa que um amigo meu chama Luizinho, ele trabalha com comunicação. Esse cara é muito bom mesmo, assim, sou fã dele, inclusive tem um episódio, o primeiro episódio do meu podcast é com ele. E ele fala que é muito importante você antever o problema. Quando você vai conversar com um paciente ou alguma coisa. Pô, se você se prepara, você sabe que ele vai falar isso, e você já fala disso antes, a chance dele ter a coisa para rebater isso é muito maior. Porque você já desarma antes dele dar o argumento. Então, assim, antes de você tá atendendo uma ITU no pronto-socorro. Pô, o diagnóstico é clínico.
antes de ele perguntar se você tem que fazer o exame de urina para confirmar, você já fala para ele que não precisa do exame de urina. Ó, nesse caso, o diagnóstico é clínico, o exame de urina não vai ajudar nada a gente. Não. Pronto, você já faz. Fantástico. A mesma coisa acontece quando a gente fala na rede social, no consultório, na clínica. Eu acho que isso é uma coisa que é legal. Sai falando muito, né? Eu acho que a cafeína é Coca-Zero. Muito bom, a gente ama, cara. A gente gosta disso. É porque isso é muito verdade, assim. Se a gente consegue no consultório, no hospital mesmo, já antecipar as demandas, assim, que a gente sabe que vai vir. E levar isso para a rede social é igualmente interessante, assim, porque tá fervilhando, assim, as coisas ficam fervilhando ali, e foi isso, assim, até a desinformação, fervilhar a desinformação fez com que a gente falasse, não, espera, a gente tem que fazer isso, a gente tem que engrossar o couro de quem faz alguma coisa contra isso. Sim. A gente chegou atrasado, né? Muito atrasado. E mesmo que a gente mude a ordem aqui, porque a gente ia perguntar isso, mas como que veio, assim, sua motivação para entrar na rede social, para começar a publicar e falar sobre isso, sobre quando medicina? Eu formei, aí eu não tinha plantão, não tinha muita coisa pra fazer. Esperando o resultado da realidade do exemplo. Aí eu comecei a ver que as pessoas do meu lado estavam acreditando nos papos estranhos na época, dieta da HCG, jejum pra isso, água alcalina. Aí eu falei, velho, isso aqui é bobagem, né? E parecia fazer muito sentido na minha cabeça que isso era bobagem, mas não era pros outros, assim. Então, eu falei assim, cara, é uma coisa nossa do médico, né? A gente pensa que tudo é óbvio pras pessoas, e não é, assim, nada é tão óbvio quanto parece, né? E a gente, eu já falei isso pro paciente, pô, mas você acha que ele vai lembrar sempre das coisas que você falou? Você não é tão especial, assim. Então, ficar repetindo as coisas eu acho interessante. Aí eu comecei a fazer, na residência eu postava um pouquinho, esqueci um mês, às vezes. O pessoal me zoava, chamava Doutor Sem Moda, minha página. Aí o pessoal ficava fazendo piada comigo, doutor sem moda, doutor sem moda. E aí, na residência de cardio, eu comecei a mexer um pouquinho mais, aí veio a pandemia. E a pandemia foi um negócio que foi todo mundo para a rede social em busca de informação de saúde. E não tinha tanta gente dando informação de saúde, né? Tinha os protocolos da imunidade lá, dando soroterapia. Mas falando de medicina mesmo, real, oficial, não tinha tanta gente. E aí minha página cresceu muito com isso. Acho que a pandemia foi um game changer, assim. Para muita gente, foi um divisor de águas. Estava todo mundo em casa, olhando a rede social, e você tinha que compartilhar lá. Ó, pô, não é pra você tomar cloroquina, não, pelo amor de Deus, põe máscara, sabe? Era bobo, mas as pessoas precisavam ouvir isso. E aí cresceu. E aí você vai aprendendo, você vai pegando um pouco da manha também, você vai vendo as coisas, como é que funciona, né? Como é que seu público reage, cada público é de um jeito, aí vai sendo legal. Aí isso foi muito bom pra mim, gerou vários networks, assim, que eu não imaginava que eu fosse ter, me abriu várias portas, então foi interessante. Tem um momento, eu acho que ali que a gente passa, que, pô, é chato que começa pessoas que não têm a mínima ideia de quem você é, começam a te criticar e tudo, você nem me conhece, né? Mas mesmo assim você sofre, né? Mas esse momento meio que já passou na minha cabeça. Hoje eu dou uma ignorada. Mas tinha uns momentos meio chatos, assim. Quando os haters te abalavam? Nossa, quando você fala alguma coisa que por acaso entra em algum viés político, gente do céu. Não, isso é... Assim, eu sou mó away disso, sabe? Eu lembro que teve uma época que me chamaram de direitista e de outro de esquerdista em questão de uma semana. Eu falei, gente, decide o que vocês querem que eu seja, assim, sabe? Vocês querem me xingar por quê? Assim, pô, vocês me xingaram semana passada pelo contrário, sabe? Aí você fica meio estressado, você perde seu tempo por causa disso, para responder, você fala assim, cara, não chegou a lugar nenhum, né? Você só quer ter razão na hora que você vai discutir, né? A gente tem isso, né? Mas aí foi passando. E hoje é uma coisa que é muito natural para mim fazer rede social, muito natural mesmo, assim, é uma coisa que vai simples, Eu fiz simples porque eu sou preguiçoso, né? Minha arte é podre, né? Se for ver, o negócio Mas essa marca registrada agora. Mas pela preguiça mais registrada. Te reconhecem por causa disso. Você vê um post com é sua cara. É a cara da preguiça mesmo, juro. Porque se tivesse que elaborar isso, eu não teria tempo pra fazer isso. A maneira elegante de falar isso é minimalismo. Né? Eu poderia falar assim, não, isso aqui é uma estratégia de captação e tudo. Mas teve um cara que me inspirou muito. Não sei se vocês seguem ele @tor.bio.
página dele é super simples, é uma coisa escrita assim, preto no branco, branco no preto. E é muito legal. Pô, o cara tem uns insights assim, falou, uau, tipo assim, que massa. E ele foi uma das minhas inspirações, assim, foi um cara legal, assim. Até hoje, pô, até comentei no Instagram dele, falei, cara, isso é muito bom, assim. Ele é muito bom mesmo, assim. Então, eu gosto bastante do perfil dele, então foi uma coisa legal. Mas sabe, você falou isso, questão... A gente sabe que, né, longe de mim falar que estética não é importante e tal, principalmente na rede social, questão de marketing e tudo, mas você criou uma forma, que é o que as meninas estão falando aqui, uma identidade sua, que é impossível, pelo menos pra mim, que consome o conteúdo, passar... Não, aqui é do Silvio. Pode ser de outra pessoa. Você fala, não, mas tá igualzinho do Silvio isso aqui. É verdade. Entendeu? Então, assim, E você para pra ler. Aí você para, fala assim, não, tem que ler. O conteúdo é bom. É isso. E aí, mas é isso que eu ia chegar, Gabi. Porque aí você começa... Porque, tudo bem, a gente tem coisa que chama a nossa atenção mesmo. Você tá com uma latinha de Coca-Cola super bonita, você vai falar assim, ó, que latinha bonita e tal. É legal, a embalagem é boa. Mas o seu não é... Se você veste com outra embalagem, talvez não te chame tanta atenção, porque a pessoa vai atrás, ele falou alguma coisa muito legal aqui. Sim. Dificilmente ele não vai falar uma coisa interessante aqui. Então, assim, a pessoa... É o conteúdo que é vamos colocar assim, a embalagem do negócio, entendeu? E na época, um monte de gente falou, nossa, cara, seu negócio é simples demais, isso nunca vai pra frente. Juro, eu recebi um monte de inbox nisso aqui. Faço ideia. Sabe aqueles caras que... não, vou impulsionar o seu perfil, se você fizer isso, vai melhorar. Isso é ótimo, mas falta isso. Não, isso é um prato cheio pros caras ainda, né? Porque eles olham aquilo e falam assim, não tinha tempo, assim, sem tempo, irmão. Mas às vezes funciona. A gente não tem tempo para as coisas. Nossa vida é puxada. Assim, se a gente for ficar esperando que você vai demorar 1h30 para produzir um negócio, você não vai produzir uma coisa em 1h30. Você vai fazer outra coisa. Assim, pelo amor de Deus. Tem que fazer exercício, tem que estudar, tem que tomar cafezinho, tem que fazer um monte de coisa na sua vida. Mas aí foi a minha forma. Cara, se eu conseguisse tornar isso simples e rápido, a ponto de eu conseguir fazer uma coisa em 10 minutos, ok, faz sentido para mim. Se não conseguir tornar esse processo simples, ele vai se tornar um fardo e não vai ser feito. Assim, bom, você tá ali, você não vai deixar de atender o paciente, de ficar com seus pais, de sair para jantar com sua esposa, com seu esposo, por causa disso. Mas se for 10 minutos, você senta em cima da bicicleta e resolve enquanto você tá terminando sua academia ali. Então, eu acho que foi o jeito que eu consegui encaixar. E só você que administra o seu... Só eu que mexo nele. Incrível. Teve algum momento, assim, que a rede social deixou de fazer sentido pra você? Porque você tá nessa caminhada já tem um tempo, né? Desde a residência. Acho que ainda não. Às vezes nas férias é um pouco estranho. Você fala assim, cara, por que eu tô mexendo nisso agora, né? Assim, não deveria, né? Aí você começa a refletir se vale a pena ou não. Mas vira, de certa forma... Teve uma vez, eu tava no consultório, tava atendendo um paciente, e ele falou assim, não, eu passei com uma nutróloga. Aí eu falei, pô, vou ver quem é. E eu procurei no Instagram automaticamente a pessoa. Eu não procurei no escavador lá, no Lattes e tudo. Foi o Instagram. E assim, na hora que eu parei pra pensar, eu falei, véi, isso é o cartão de visita de uma pessoa hoje. E hoje eu encaminho pros meus pacientes pelo perfil do Instagram, falo, vê se você gosta do posicionamento dessa pessoa. Porque tecnicamente eu sei que ela é boa. Vê se vai com sua cara, assim. Aí eu comecei a ver que tem uma importância como cartão seu hoje, assim... O jeitinho que você está posicionado ali importa bastante. Então, eu vejo isso como uma coisa relativamente importante se você pensa em ter um contato direto com o paciente. Se você é um neurocirurgião, o neurocirurgião geralmente recebe encaminhamentos de outros colegas, né? Se você é um oncologista, você recebe. Pô, se você é um intensivista, não vai ser muito game changer na sua vida, né? Assim, mas se você... vou trabalhar com endocrinologia, com dermatologia, que o paciente vem direto a você, alguma coisinha você tem que ter ali, eu acho, né? O mundo hoje meio que tá pedindo isso pra gente. Não é uma obrigação, pelo amor de Deus, tem muita gente dando super certo, mas é bem-vindo, né? Tem um senso de comunidade, né? Sim. Assim, a pessoa se conecta pela rede social. Sim. E já tem uma impressão ali, ver se... dá match ou não, porque tem muito isso, né? O médico que vai acompanhar a gente no consultório, às vezes o médico é bom, mas você não tem aquela empatia, e aí você acaba trocando. Então, se você já tem uma prévia, se ele foi bem recomendado, se você tá vendo ali que o posicionamento vai de acordo com seus valores, enfim, a forma que entrega, eu acho que já aumenta a chance de dar certo. E dificilmente tá errado o que você faz, porque se você fizer complexo, você chama a atenção de colega médico. E aí ele vai virar o seu encaminhamento.
Se você conseguir falar simples sobre medicina também, você chama a atenção do paciente. Então, assim, independente da linguagem que você conseguir conversar, você vai gerar, de certa forma, um atrativo. Então, vai gerar a seu favor. Eu não acho que é errado falar complexo, eu acho que você pode falar complexo. Ao meu ver, o mercado tá valorizando. Se for ver o mercado americano de podcast, os caras falam complexo pra caramba de saúde. Sim. Os caras falam, pô, apolipoproteína B ali, patati, patata. Você fala, pô, mas você tá falando com o público médico? Não, com as pessoas. E as pessoas estão querendo saber. Saúde é um tema cool hoje, né? Então, não vejo errado se você puxar um pouquinho ali, não. E se você quiser falar mais simples também, eu acho que as duas formas estão certas. O que encaixar com a pessoa faz sentido. E o que é legal demais também em ver a sua rede social e tem uma coisa que é incomum a gente também, é a forma e a verdade que está ali. Porque hoje, assim, pode ser simplesmente uma ferramenta de marketing que você pode postar o que você quiser lá e na hora que o paciente chega no consultório, ele não vai ver nada daquilo que ele viu na rede social. Que tem também, eu acho que o marketing puro, né? Assim, só sem a... Vazio, né? Totalmente vazio, sem a... E quando ele chega no consultório, ele se conecta com o médico ali pelo Instagram, que eu acho que é uma ferramenta legal. Super de acordo. E chega no consultório, é exatamente aquele médico que ele falou, opa, que bom, que ótimo. Então, assim, ele te escolheu pela rede social, muitas vezes, e na hora que ele chegou, ele confirmou aquilo. Então, a expectativa dele... E às vezes não é nem a questão do tratamento, não. Eu fui procurar uma ajuda e achei ajuda. Não, era a relação mesmo, na forma de tratamento, na simplicidade da explicação ou na complexidade da explicação. Então, ter essa verdade, assim, é uma coisa que a gente também defende muito, de estar ali você, assim, e essa simplicidade do seu Instagram, assim, simplicidade não é ser simplório, né? A simplicidade também conecta, né? É muito legal isso, né? Eu conheci muita gente famosa, entre aspas, né? Várias aspas para esse famoso aqui, mas assim, pessoas que têm muitos seguidores, talvez fosse o termo mais certo. Algumas são a mesma pessoa. Aí você fala, véi, que legal, assim. É isso. Que legal, sabe? Que massa, que pessoa de ponta firme. E tem gente que é claramente um personagem. Assim, claramente um personagem. Você fala assim, cara... E é meio decepcionante, né? Você fala assim, cara... Tem uma quebra de expectativa. Nossa, demais. Você vai conversar com a pessoa não rende o assunto. Sim. Aí você sabe qual versão que eu vou escolher pra me apresentar. É muito doido isso. Eu fui preceptor lá do Dante, né? Aí... Teve uma época que os residentes estavam entrando e falaram, pô, eu te sigo no Instagram, ficava morrendo de medo, né? Eu falei, velho, se falar bobagem, essa pessoa vai falar mal de mim pra todo mundo, né? Pô, aquele cara no Instagram só fala bobagem, né? Aí eu fiquei ansioso uma época com isso aí. Eu falei, pô, só não posso falar bobagem pra todo mundo. Mas é uma coisa interessante, essa forma da gente ver todo mundo e tudo. Então, meio que a gente acaba percebendo de longo prazo também, né? Eu acho que é insustentável, assim, a pessoa não exato. consegue sustentar o personagem o tempo inteiro, né? Sim. Ali na rede social é um pouco mais fácil, porque você escolhe o tanto que você vai mostrar, né? Mas ao vivo e por muito tempo e com as pessoas do seu dia a dia fica meio insustentável, assim. Isso é verdadeiro. E saindo um pouquinho da rede social e indo para pro dia a dia do médico mesmo. Como que é a sua rotina, assim? Consultório, hospital, hoje? Cara, assim? mudou muito esse ano. Eu, quando acabei residência de cardio, fui fazer fellow de cardio esporte, comecei a trabalhar no Einstein. Então, basicamente, meu dia era ir pro cardio esporte de manhã, fazer o fellow. À tarde, uma noite, eu trabalhava no Einstein, trabalhava no Hospital São Luís, lá em São Paulo. E aí, eu me prontifiquei. Eu falei, cara, eu quero fazer consultório, então eu abri uma tarde para fazer consultório. No primeiro mês eu nadei nessa tarde, eu não atendi nenhum paciente. Foi bom que eu comecei a nadar bem, assim. Eu falo, cara, se der errado eu nado, se der certo eu atendo alguém, né? E aí foi... Não tem como perder ali. Foi win-win aí, né? E aí foi assim. E aí eu fui ganhando espaço de consultório na minha semana. Comecei uma quarta, aí eu comecei a pôr uma quinta... Aí eu entrava de férias do hospital, falava, cara, deixa eu pôr uma terça pra ver se alguém agenda. A gente dava 1, 2 e tudo. E ia entrando as pessoas. Aí eu fui tirando progressivamente um pouco de hospital. E um pouco sofrido de tirar, né, porque eu gosto de hospital. Assim, eu acho o ambiente hospitalar legal. Eu acho que
todo mundo faz medicina um pouco para aquilo, né? Portanto que é bom ir ser perfil B, fazer um xizinho e ficar mais confortável, não é? Nossa senhora. Bom demais. Você tá ali vendo, você que receitou, você viu ele tomando. Pô, você se sente médico demais, né? Porque a resposta é na sua frente, né? Pô, pega um infarto com super, leva pro CAT, abre o negócio, pô, bom demais, né? Isso aí é o que satisfaz mesmo. É legal demais, assim, eu acho bem bom. Aquele paciente, todo mundo vai pro tubo, você fala assim, não vai segurar um pouquinho aqui. Deixa aqui. Você fala, meu Deus, eu não fui. Nossa equipe é engraçado demais. A gente falou assim, não, vamos dar uma ampola de Lasix. Aí chega lá no outro dia, 3 ampolas, veio agora. Uma ampola de Lasix, homeopatia quase, né? Brincadeira. Depois o pessoal me cancela na internet lá, né? Os residentes fizeram uma figurinha dela com 3 ampolas de Lasix, assim, pra todo mundo. Um beijo, Amanda. Mas aí é bom isso, só que aí o tempo, hoje eu fico o dia inteiro no consultório, praticamente, assim, 90%, quando eu interno o paciente eu levo para o hospital. É muito bom um pouco sozinho, eu acho, assim. O ambiente do hospital é muito legal, eu acho que o ambiente é jovem, ele é legal, ele é dinâmico, ele é divertido. Há 2 meses eu parei de fazer plantão. Cara, eu acho fazer plantão a coisa mais legal do mundo, eu acho massa, eu acho que faz... E tava passando The Pitch, né? Então, acho que... tava assistindo The Pitch, aí eu tava na minha mente, eu pensei, para de fazer plantão ou não, The Pitch é tão legal, né? E eu tô fazendo isso todos os dias e tudo. Eu até ficava falando com a minha esposa disso. Mas aí, realmente, eu falei, cara, não tá compatível com a minha saúde, que eu tava trabalhando o dia inteiro, e eu falei, não tem como trabalhar de noite no hospital e de dia. Aí eu falei, não faz sentido eu continuar fazendo isso pra minha saúde. Mas... E hoje eu fico praticamente o tempo todo com consultório, assim, é legal, eu acho que todo mundo tem uma história ali na sua frente. Eu tenho medo com o consultório porque ele corrobora seus erros e seus hábitos. O viés de sobrevivência, né? Volta só quem deu certo. Então, se der alguma coisa errada, você não vai ficar sabendo, né? Então, a gente fica corroborando a coisa. Então, eu sempre tento estar de alguma forma em algum outro ambiente. Seja... vou dar aula para alguma coisa, eu faço algumas aulas para a indústria farmacêutica, eu tento ir no Dante um pouquinho, quando interno meus pacientes no hospital, converso com todo mundo, porque eu acho que a gente tem que ficar contemplando a ignorância o tempo todo, assim. A gente não sabe tudo, eu acho que é bom você ficar vendo, pô, que interessante isso aqui, né? Eu ainda tenho muita coisa a aprender, né? Exato. Eu tive essa contemplação de ignorância quando eu fazia residência de clínica médica, e aí eu cheguei para pegar um plantão, lá no HC de Ribeirão. Aí fui pegar o plantão, aí o cara passando o plantão, não, paciente tem artrite reumatoide, esplenomegalia, minha hipótese diagnóstica é síndrome de Felt. Aí eu, quê? Aí ele, síndrome de Felt. Aí eu... Naturalmente. Fala com naturalidade. Aí eu falei, sacanagem, né? Eu tô com o R1 igual esse cara aqui. Ele atendeu o paciente, ele viu todos esses dados, ele fez a hipótese diagnóstica, eu nem sabia esse nome, assim. Aí eu falei, cara, nossa, eu sou um energúmeno perto desses caras aqui, né? Eles sabem medicina demais. Os outros olhavam o basófilo lá. Eu falei, era pra gente estar igual, por que ele tá na frente? Eu falei, cara, quem olha basófilo, sabe? Por que tá olhando pra isso, né? E era bom isso, porque, pô, em caso estudar, né? Assim, você ir atrás de tentar saber as coisas. Então, sempre estar perto de pessoas que são melhores que a gente, eu acho bom, né? E a clínica médica tem muito disso, né? Assim, é muito desafiador, assim, direto, eu falo isso. Ela sempre te lembra o tanto que você não sabe nada. Sim, que aí vem em casa você fala assim, meu Deus. Não, é todo dia. Peraí, deixa eu parar. Como um todo, né? Como foi sua escolha pela clínica? O que te motivou, assim? Aí eu acho que eu gostava já, não foi mais pra competir, igual foi a faculdade. Não, mas aí ninguém faz clínica médica pra competir. Não. Né? Até porque quando você decide, e eu estou nessa fase, estou no internato agora, todo mundo sempre pergunta, o que você vai fazer? Eu falo clínica, as pessoas já me olham com uma cara de dó. Você fala o quê, Gabi? Você fala o quê, Gabi? Que isso? Você fala o quê? É que eu tenho, se eu não fizer clínica, eu acho que eu sou verdade. Muito bom. Você não tem direito, né? Na faculdade, ela pôde escolher. O que ela ia fazer agora, a residência. Você não tem direito mais, né? Você perdeu, né? Perdeu o respeito, os amigos. Imagina, você faz ortopedia, assim. Nossa! Ia ser puxado, né? Ia ser zoado 24 horas por dia. Mas foi... Sabe, eu pensei em fazer ortopedia, pensei em fazer pediatria, e pensei em fazer medicina esportiva, obviamente, e pensei em fazer clínica. Aí eu ia rodando internato lá, e eu falei assim, véi, eu gostaria de estar de qual lado da interconsulta nesse cenário? Pedindo ou respondendo?
E aí nas coisas que eu acho na clínica eu gostaria de responder. Eu não gostaria que outra pessoa lesse o eletro pra mim, assim, eu acho que eu ia me sentir mal. Aí eu falei, vou fazer clínica por causa disso. Aí eu fui com clínica cabeça bem aberta, pensava em fazer medicina interna, assim, eu era desses. E aí na clínica médica lá de Ribeirão, você rodava em todas as subs no primeiro ano, então você tinha uma ideia boa de que era cada coisa, assim. E aí eu gostei muito de cardio, nefro e endócrino. Adoro endócrino até hoje também, eu acho endócrino muito legal. Mas aí eu gostava do eletro. Aí eu falei, não, na nefro eu vou pedir pra alguém ver o eletro pra mim também, na endócrino também. Aí eu decidi cardio por causa disso. Aí cardio foi bem natural, assim, pra mim também, foi bem fácil. Foi mais difícil decidir onde que eu ia fazer do que como fazer, assim. Mas foi clínica, nossa, foi bem legal. Pô, clínica médica foi muito legal. Foi os 2 anos que eu mais aprendi coisa na minha vida, assim. Acho que eu nunca aprendi tanta coisa. É impressionante. Você sai uma outra pessoa, assim. Você digievolui, assim, absurdo, assim. Pô, você é muito bom. E minha turma era muito boa de clínica, então eu gostava de todo mundo. Pô, a gente até hoje, a gente é muito amigo. A gente tem um grupo, a gente faz brincadeira o dia inteiro um com o outro, assim. É bem legal. Clínica foi... Eram quantos residentes na... A gente era 36. Nossa. E... O game changer, velho, clínica médica, assim, pô, era todo mundo muito bom. E eu acho que a base de clínica é a parte mais importante da minha formação. Assim, você fala assim, pô, importa a cardio? Sim, mas assim, é legal eu saber o manejo do entresto lá no consultório? Pra caramba, mas esse paciente tem diabetes também, assim... Esse paciente tem DPOC ao mesmo tempo. Conecta tudo. Ele não vem no pacotinho, oi, eu sou o paciente cardiológico, não tem mais nada igual do livro, né? Ele tem um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, quando você consegue somar essas coisas, juntar no manejo desse paciente, pô, eu acho que isso vale ouro. E eu vejo isso quando eu era preceptor do Dante até pouco tempo atrás. Os caras que tinham base clínica boa, pô, eles voavam, porque eles não tinham que reaprender clínica para tocar o paciente. Ele já sabe, você saia com uma base boa. Então, os caras, você viu o cara, pô, o nível de discussão com ele era muito mais alto. Você conseguia discutir em nível muito mais alto, então sempre ele conseguia aprender. Então, eu acho que uma boa base clínica talvez seja o grande ponto de formação para qualquer pessoa. Assim, eu acho que tem uma história que as pessoas gostam muito de falar, não, faz clínica em qualquer lugar, depois você faz a sub no lugar bom. Mentira, faz o contrário. Assim, se tiver que escolher, faz a clínica no melhor lugar possível. Porque o seu paciente vai te pedir isso, assim, ele vai ter essa demanda de manejo clínico. Eu sou cardiologista. Esse ano eu internei paciente com influenza no hospital, eu internei paciente com Covid no hospital, eu internei paciente com diarreia no hospital, eu tô com paciente com rabdomiólise internado no hospital. A gente tem um monte de coisas que são na clínica. Sim. Se eu não tivesse manejo clínico, eu ia estar apanhando e eu não ia estar dando... Ou deixando as coisas passarem. E o paciente é seu, né? Sim. Ele não vai procurar outro lugar. Sim, tem um paciente meu que ele brinca que eu sou o pediatra dele. Ele fala assim, ele me chama, a gente tá num casamento junto, ele ficava assim, isso aqui é meu pediatra. E eu acho que isso é o legal que a gente consegue oferecer pro paciente, né? Tem uma base clínica, se você não tiver base clínica, você não oferece pro seu paciente. Ok, seu produto vai ser outro, isso vai ser uma tomada de decisão de especialista dentro do cenário. Mas aquela coisa de você fazer saúde integral, você olhar o paciente como um todo, ser o médico ser o médico dele, né? Se precisar de alguma coisa, ele te liga. Legal. Pô, eu vi um paciente meu me liga, vi um CA 125 aumentado que alguém pediu. Eu tenho que saber interpretar isso, olhar, ver, pô, o que eu faço com isso? Essa informação vai ser, como que vai lidar com isso, né? E assim, e muito legal isso que você falou, Silvio, assim, eu acho que você é o médico do paciente, então ele confia em você. Ele Sim. pode ir em 300 especialistas diferentes, ele vai voltar. Sim. Ele vai voltar e falar assim, doutor, e aí, tô com o CA 125 aqui, e aí, me falaram que é isso mesmo. Sim. Então, assim, se a gente não tem essa base, assim, de ter a base clínica, ou seja, a base do médico que entende as outras doenças, você acaba virando um encaminhador, né? Sim. Não, olha, eu não sei nada do CA 125, você vai procurar um oncologista. Mas, doutor, eu tô com câncer? Não sei se você tá com câncer, mas procura um médico que sabe interpretar isso. A mensagem que você passa é isso, assim. E aí, outra coisa muito legal também, que eu acho que talvez seja uma coisa muito da cultura de São Paulo, que para todo lugar que você vai, você leva seu médico. Sim. O paciente interna é legal, você falou só, eu internei o paciente tal, não estou no hospital, mas eu internei o paciente aqui. Para todo lugar você vai com o seu paciente. O paciente, ele vê valor nisso. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que trazer para Belo Horizonte, sabe? Eu vejo muito, muito isso lá, conversando com vocês que trabalham lá, assim, com vários colegas que passaram por lá e vieram para cá.
disso, assim. Essa cultura. E é muito legal, porque você vai discutir, o paciente vai ser conduzido pelo hospitalista, mas eu vou lá ver meu paciente que está internado. E trocar essa ideia pro médico que tá lá também, pro hospitalista, é muito bom, porque ninguém vai saber mais daquele paciente que o médico que acompanha ele fora daquele cenário de descompensação, né? Então isso é muito bom. E aí é um ganha-ganha, paciente, médico. E outra coisa interessante, assim, você é um bom médico, você trata as doenças dos seus pacientes bem. Dificilmente um paciente ele vai descompensar uma IC se ele não tiver alguma outra condição que descompense. Se ele está usando o remédio direitinho, geralmente quando ele tem uma relação médico-paciente boa, ele confia no médico, ele vai usar, ele sabe que aquilo é importante. Às vezes, pelo nível de esclarecimento, tudo ele vai comprar o remédio, tomar o direitinho, ele vai descompensar por conta de uma influenza. Ele está com uma infecção, uma pielonefrite, uma pneumonia. Então, se você não sabe conduzir aquilo, você vai, pronto, agora, se eu tenho uma pneumonia agora, eu não posso tratar. Vai pro sinto muito, chama infecto, né? É isso, assim. E não que você não vá chamar, você pode... Não, você tem que chamar. Isso, mas... Você tem que estar ali, né? Dar um pitaco no assunto. E às vezes tem um momento também de chamar, sabe? Sim. Que é uma coisa que a gente fala muito, assim. A gente é muito envolvido na formação médica, tanto com acadêmico quanto com residente. E a nossa ideia é essa mesmo, de formar o clínico com essa postura do médico do paciente mesmo. Mesmo que vá fazer outra subespecialidade, que não vá trabalhar com consultório, mas essa visão do todo é o que é o diferencial na vida do paciente. Assim, a gente tá vendo, eles estão perdidos. Direto a gente recebe algum paciente. Outro dia foi um lá tomando xarelto e... Marevan. Varfarina. E aí, rinicoaglável, sangramento. E a gente falou assim, mas como? Aí ele mostrou a receita. 2 receitas diferentes, de médicos diferentes. E ele foi tomando olhou a outra, né? Então, vou tomar. Tinha um ano que ele tava não pode isso. dar. Papai do céu protege, né? Deus é bom o tempo todo. Ele teve alto, o final foi feliz. Mas assim, poderia ter sido muito... Podia sangrar, né? Sangrou a cabeça, por exemplo. Então, é isso, sabe? Esse médico, esse paciente sem dono que fica perdido, que acaba fazendo muito mal. Não sendo cuidado. Isso acontece muito no sistema de saúde, né? Porque o sistema de saúde, ele tá muito subespecializado com consultas de 15 minutos. E aí... Convenhamos, 15 minutos, ninguém faz medicina. Você resolve, você apaga um fogo nesses 15 minutos. Você resolve um problema pontual. Você fala, ok, tem um diabetes. Às vezes nem isso, né? E aí você fica lá dando um monte de coisas pra resolver. Exemplo clássico do clássico. Triglicéridos e resistência insulínica. Eu acho que é o grande exemplo disso. Que se você não olhar o paciente inteiro, esse paciente vai cair no fibrato daqui a pouco, que não reduz desfecho, não melhora muito a chance de ter problema. E às vezes era só você dar uma encaixadinha bonitinha na resistência insulínica dele, esse triglicéridos ia lá para baixo. Só que se você não tiver tempo, isso não se resolve. Você não resolve esse paciente de fato ali, tudo, explicar todo o processo, que o músculo é uma esponja de glicose, então ele tem que fazer exercício físico e tudo. Então tem toda essa coisa que demora tempo. Então... Ele vai retornar daí 15 dias, daí um mês, que você vai ter que fazer tudo a mesma coisa. E ainda mais mudança de hábito de vida. Sim. Isso a gente fica brincando de mantra, né? Mas é quase que isso, assim. A primeira, a segunda, a terceira, quarta, e vai. Até você construir o paciente ver o primeiro resultado, seja no exame, seja na qualidade de vida, que ele fala, opa, esse médico tá me falando que é preciso mesmo, tá? Já tô vendo resultado. Então, às vezes, vai gastar o tempo de uma consulta ou de várias consultas para isso, né? Então, esse é um grande dilema seu, né? Da sua saúde é a minha medalha. Então, como você aborda isso com o paciente? Convence em relação a esporte, em relação a hábitos de vida? Eu tenho um viés de facilidade, até uma coisa que é boa da rede social, que eu tenho alguns pacientes que eles já chegam predispostos a ouvir o que eu tenho para falar. E isso é uma baita facilidade na minha vida, que eu sei que não vai acontecer com a maioria das pessoas. Os pacientes sabem que eu gosto de LDL baixo, que eu... eles sabem disso. Hoje você postou sobre isso mesmo. Hoje você postou sobre isso, inclusive. Todo dia, assim. Eu tenho uma família que eu acompanho inteira. Aí sempre eles encaminham pra alguém e falam assim, pô, você vai voltar com o LDL mais baixo da próxima vez. Eu sou chato com isso, assim. Então, eu já tenho essa predisposição. Eles já chegam culpados. Doutor, hoje você vai me xingar. E às vezes eles acham que eu sou bravo por causa da internet. Eu não sou. Eu sou mó pamonha, assim. Eu aceito tudo. Mas isso facilita muito. Seja como se tivesse um filme. E um pré-livro, assim. O paciente já te leu antes, já sabe o que esperar de você e tudo mais. Então, isso é muito bom. Mas
talvez se a gente fosse olhar realmente o que a gente tem de realidade aqui para lidar com isso, aí tem uma questão que eu acho que é a geração de confiança, que é um processo difícil. Dentro do que eu trabalho, é muito importante pertencimento. Trabalho muito com atleta, com pessoas que fazem atividade física. E atleta é um bichinho fresco. Assim, se você não falar a língua dele, ele acha que você não entende do assunto que ele está falando. Se você pegar uma pessoa que corre e falar, você faz essas maratonas de 10 km, acabou. Essa pessoa nunca mais vai conversar com você na vida, assim, não de esporte. Você fala, cara, não é isso, o esporte não é desse jeito. Então, existe uma parte do trabalho de consulta para esses pacientes que gostam de esporte e que estão nesse mundo, que é entender o mundo deles. Então, eu consumo muito esporte no meu dia a dia, para entender o mundo deles. Assim, eu sei quais são as 6 majors, eu sei que tá tendo Tour de France hoje, eu sei que o Siban ganhou o Mr. Olympia ano passado, eu sei todas essas coisas, que eu tenho que saber. Assim, faz parte do meu trabalho, faz parte do pertencimento que eu acho que o meu paciente quer ter comigo. E na hora que eu mostro que eu entendo o mundo dele, aí eu consigo propor alguma coisa, porque ele sabe, esse cara sabe que isso importa para mim e ele sabe como que eu consigo fazer essa intervenção dele. Isso é uma coisa que eu fui titulando ao longo do tempo. Obviamente que não é todo mundo que chega já, às vezes é uma pessoa que tinha um médico que me seguia que me encaminhou. Outra coisa que eu trabalho muito é disponibilidade. Eu acho que dentro do meu paciente não é obrigado a saber que um CPK de 400 não vai dar um problema de saúde agudo para ele. Ele não é treinado em saúde, ele não tem essa informação. Então, às vezes, ele abre o exame, tá vermelho lá o exame, e ele procura CPK no Google e tá escrito infarto, porque foi utilizado para infarto lá na década de 80. E ele fica estressado. E se ele pode me mandar esse exame e eu posso falar para ele, tá tudo bem, cara, fica tranquilo, isso é normal, porque você fez exercício. Ou tem insuficiência mitral discreta, que ele procura insuficiência mitral no Google, não insuficiência mitral discreta. Ele vê que insuficiência mitral é cirúrgico, ele vai ficar preocupado quando ele vê isso. Essa disponibilidade eu acho que tem valor. Eu saí do congresso hoje, eu fiz 6 ligações para paciente meu, para diversas coisas, assim. Eu liguei para falar de uma ergospiro de um, para falar do CPK de outro. Isso me exige, isso puxa a minha vida, isso tem um custo de saúde mental para mim. Às vezes eu viajo, meu telefone tá o tempo todo, eu tenho um horário para fazer quando isso, mas eu acho que isso faz parte da minha profissão também. Foi a vida que eu escolhi. Se eu trabalho com consultório, eu tô me dispondo a atender meus pacientes, eu acho que parte do que eu tenho que entregar para eles é também uma disponibilidade. Obviamente que com ressalvas. Uma vez eu recebi uma ligação 9h30 da noite, falei, não aconteceu uma urgência, era, me ajuda a escolher um livro, eu juro, de coração. E aí eu acho que, assim, ok. Eu sou médico, eu sou um guru, né? Eu juro pra você, aconteceu isso. Já. Mas faz parte, assim, e tem isso, mas eu acho que faz parte da nossa função isso. Então, não, nenhum. Eu fiquei perplexo, tanto que eu lembro, faz uns 3 anos isso. Então, foi interessante. Eu contei essa história do meu pai, e meu pai ria. Mas é legal, é até uma forma de educar, né? Então, assim, hoje o paciente, eu tenho certeza que os seus pacientes, eles sabem o que eles vão perguntar e você vai responder, e o que eles nem vão perguntar. Falam assim, isso aqui eu não vou perguntar pra ele, porque agora ele não vai me responder isso. Sim. Tipo, eles têm abertura, eles têm sua disponibilidade, mas eles também, você consegue ir criando um limite, né? Você consegue construindo esse limite. Sim. Do razoável, né? Às vezes, assim, mais ou menos. Existe uma coisa hoje, o fato de você ter o acesso ao WhatsApp o tempo todo. Você pode mandar mensagem para uma pessoa às 9h30 da noite, porque foi o horário que você teve às 9h30 da noite para fazer isso. Você trabalhou o dia inteiro e você entrou lá no site do Fleury e viu que seus exames estavam prontos. Às vezes você só teve esse horário do dia, só que na hora que eu recebo a mensagem, eu falo, foi uma mensagem, deixa eu ver o que é essa mensagem. Será que esse cara tá no pronto-socorro ou não? Sim. Aí aparece como visualizado. Aí você fica aquele ciclo de ansiedade também. É um loop. Mas, ok, eu tô vivendo bem com isso, assim, eu acho que isso tá dentro do meu perfil de coisas que eu tenho feito. Então, faz parte. Acho que às vezes a rede social impacta nisso também, por você se posicionar nas redes, se torna mais disponível? Talvez. Eu tenho uma paciente, ela é super legal, adoro ela. E ela, às vezes, ela me manda as coisas no Instagram. Ela me manda dúvida no Instagram. Aí eu falo, mas você tem meu telefone, por que você tá me mandando no Instagram? Ela fala, não, porque aqui eu sei que é mais leve, você vai ler quando você puder. Porque ela fala, não é nada de urgente, então você lê quando você quiser, sabe? Então ela me manda as coisas por lá. Assim, que fofa. E o lugar do esporte na sua vida? Que a gente tá falando aqui de esporte, de como você orienta os pacientes, né? Que essa é uma parte importante da sua rotina, da medicina do esporte, e o esporte na sua vida. Como é que foi e que espaço que ele tem hoje?